Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Carringel Responde, e hoje eu vou explicar algumas questões sobre as propriedades do limite. Na primeira questão nós temos um limite muito simples, é algo que não é necessário fazer mais nenhuma operação algébrica para que possamos resolver, porque é apenas um polinômio do quarto grau que não tem, nesse caso, com um exemplo, ele não está dividido sobre alguma coisa. Então, nesse caso, é bem simples, nós só precisamos aplicar o valor de x, o valor que x tende a menos 2. Então, nós só precisamos aplicar esse valor na função. Então, 3 vezes menos 2 elevado a 4, mais 2 vezes menos 2 ao quadrado, menos menos 2, mais 1. Já foi aplicado, esse é o limite. Agora nós precisamos resolver essa equação. É muito simples, é só resolver. E isso é igual a 59. Agora, nessa é o limite de quando x tende a zero de raiz de x. Nesse caso, temos que aplicar o x. X tende a zero, x se aproxima de zero. Nesse caso, não há nenhum problema a raiz ser zero. Não é problema nenhuma equação raiz de zero. Portanto, raiz de zero é zero. Então, está resolvido o limite nessa questão também. Agora, essa outra questão é um pouco mais complicada. Por quê? Porque visualmente ela é complicada. Primeiro, a gente faz o teste se aplicarmos o limite x tendido a menos 1, dá alguma indeterminação nessa equação. Então vamos resolvendo, vamos aplicar. Menos 1 ao quadrado mais 2 menos 1, menos 3, dividido por menos 1 ao quadrado, menos 3. Isso vai nos resultar em 1 menos 2 menos 3 sobre 1 menos 3. Isso é menos 4 sobre menos 2 e resulta em 2. Quer dizer que o limite é igual a 2. Nessa questão, nós podemos aplicar o limite em cada parte da fração. Então, conseguimos fazer limite de x tendendo a menos 1 para o numerador, x ao quadrado mais 8x mais 7, e resolvemos esse limite. Quando você faz assim, você resolve o limite de apenas um polinômio mais simples. E agora, desse polinômio, como resolvemos da nossa primeira questão, podemos apenas aplicar o limite nessa equação. Resulta em zero. Vamos testar agora resolver no denominador. Lembrando que toda vez que você vai resolver o limite e não chegou na parte de aplicar o valor de x, você sempre escreve limite. Tem muitos professores que não gostam quando você vai resolvendo a equação e ainda tem o limite para fazer e você não escreve. Agora vamos aplicar o limite. Dá zero. Então, vimos que se respondermos o limite do numerador dividindo o limite do denominador, chegamos em uma indeterminação. O que é isso? Quando o resultado é zero sobre zero. Portanto, nós temos que fazer manipulações algébricas para conseguir mudar a nossa equação, mas que ela seja equivalente a essa equação que temos aqui. Por isso que quando alteramos ela fazendo manipulações algébricas, nós obtemos uma equação diferente, mas o resultado do limite é o mesmo, pois é uma equação equivalente. Então, agora a gente precisa, dessa equação, precisamos achar o produto notável de cada uma desses polinômios. Então, vamos fazer do primeiro polinômio. Vamos fazer por Bhaskara. Então, a fórmula de Bhaskara a gente faz o delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Na primeira equação temos 8 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 7. O resultado é 36. E aplicamos o x. É menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a.
x é igual a menos 8 mais ou menos a raiz de 36 sobre 2. Aí agora vamos responder o x1 e o x2. Temos que menos 8 mais 6 sobre 2 e menos 8 menos 6 sobre 2. Como resultado de ambas, nós temos menos 1 e menos 7. Obtendo isso, nós obtemos as raízes dessa primeira equação, x ao quadrado mais 8x mais 7. O que isso quer dizer? Que quando nós colocamos esses números, menos 1 e menos 7, no produto notável dessa equação, dá zero. Por isso são as raízes. Então, para obtermos o produto, para que obtenhamos o produto notável para dar zero, temos x mais 1 vezes x mais 7. Aí, para fazer esse teste, nós vemos aqui, menos 1 mais 1 vezes menos 7 mais 7. 0 vezes 0. Essa é a raiz da nossa equação. Portanto, nós obtemos aqui o produto notável da nossa primeira equação. Precisamos fazer a mesma coisa agora para a segunda equação. X ao quadrado mais 6x mais 5. E vamos seguir os mesmos procedimentos de conseguir o delta e o x. Da mesma forma, nós obtemos as raízes do produto notável da nossa segunda equação, a equação do denominador. E o produto notável que vai zerar quando aplicarmos menos 1 e quando aplicarmos menos 5, seria x mais 1 vezes x mais 5. Agora, com esses dois resultados, nós podemos refazer o nosso limite para que ele agora dê certo. E não dê uma indeterminação como deu em cima. Agora, nós obtemos essa equação, esse limite, que é equivalente ao limite que queremos obter. Por isso, os dois limites são iguais. Agora, o que nós temos aqui? Nós temos a multiplicação de dois números, dividindo. Por isso, a gente pode dividir x mais 1 por x mais 1, o que vai nos resultar no limite de x mais 7 sobre x mais 5. Agora, nós podemos aplicar o nosso limite, o nosso x tendendo a menos 1, menos 1 mais 7, dividido por menos 1 mais 5. Obtemos, então, um 6 e 4. Simplificamos, e o resultado do nosso limite é 3 sobre 2. Agora, vamos resolver um limite de logaritmo natural. Para isso, nós vamos utilizar uma regra de limite aplicando o logaritmo. Nós temos nessa regra que o limite de x tendendo a um número c da nossa função de logaritmo na base b da função de x é a mesma coisa que o logaritmo na base b do nosso limite de x tendendo a c da função de f de x. Usando essa regra, nós podemos fazer com que o ln do limite de x tendendo a 1 da nossa função lá dentro, que é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Fica muito mais simples, muito mais bonito de resolver, porque aqui você vai ter que fazer o limite de um logaritmo natural, e após isso, após usar a regra do limite, nós fazemos apenas o logaritmo do resultado do limite. Muito mais simples. Com isso, nós temos agora esse limite, e mais uma vez, com a regra dos produtos notáveis, vamos ver que o nosso numerador é nada mais nada menos que a ao quadrado menos b ao quadrado. Esse 1 pode estar ao quadrado. Já que 1 ao quadrado é 1, dá no mesmo. Então a gente obtém agora o produto notável a menos b vezes a mais b. Podemos agora substituir essa expressão agora no nosso limite. O logaritmo do limite de x tendendo a 1
Agora vamos aplicar o nosso produto notável. X menos 1 vezes x mais 1. E vamos dividir por x menos 1. Obtemos aqui mais uma divisão, onde podemos dividir o x menos 1 com o x menos 1. E a gente obtém agora o limite de x tendendo a 1 de x mais 1. Muito simples, a gente só precisa aplicar 1 mais 1 igual a 2. E temos que o logaritmo de 2. Esse é o nosso limite. Para o próximo limite, já é possível vermos que como há uma divisão, e se nós apenas aplicarmos o limite aqui, vamos ter uma divisão por zero. E isso não pode, é uma indeterminação. Por isso a gente tem que manipular esse limite para obtermos outra equação equivalente para resolvermos. Então, primeiramente, nós vamos desenvolver essa nossa equação do numerador. Lembrando de sempre escrever o limite de x tendendo a zero. E vamos desenvolver agora. Podemos transformar em 4 mais 4x mais x ao quadrado. O menos 4 daqui. Dividimos por x. Temos agora um 4 e um menos 4. Podemos subtraí-los e continuar com nossa questão. Limite de x tendendo a zero para x ao quadrado mais 4x sobre x. E é aqui que nós vamos trabalhar. Nisso, nós temos 4x ao quadrado mais 4x. Se você ver, nas duas expressões nós temos um x. Então, nós podemos colocar o x em evidência nesse produto. E nós obtemos agora um x vezes x mais 4. Aplicando no próximo passo, temos que x vezes x mais 4 sobre x. Nós podemos dividir o x com x. Esse x, pois, está multiplicando. Então, sobra apenas o limite de x tendendo a zero para x mais 4. Aplicando agora o valor do x tendendo a zero na equação, nós temos 0 mais 4 e o valor do limite é 4. Nessa outra questão, temos uma divisão. Nós já conseguimos ver que se aplicarmos o limite aqui, vai dar 2 menos 2 e obtemos uma divisão por zero. É indeterminado. Então, nós precisamos desenvolver novamente esse primeiro numerador. É exatamente igual ao nossa questão anterior. Precisamos desenvolver esse produto notável. E ele é nada menos que o limite x tendendo a 2 de x menos 2 vezes x mais 2 dividido por x menos 2. Podemos agora dividir essas duas expressões e obtemos o limite de x tendendo a 2 para essa pequena expressão aqui, x mais 2. Aplicando o valor do x aqui, temos 2 mais 2 e o nosso limite é igual a 4. Muito simples, precisamos apenas achar o produto notável equivalente dessa questão. Resolvendo agora um limite usando propriedades trigonométricas. Vemos aqui que se aplicarmos o limite, o x no valor, vamos ter mais uma divisão por zero. Isso é uma indeterminação, não pode fazer, já vimos em vários casos que resolvemos aqui. Precisamos agora desenvolver essa questão, esse elemento, nossa função, para que não seja zero. Então, nós temos uma identidade trigonométrica que vai nos ajudar. E ela, nesse caso, é 1 menos cosseno de um ângulo A dividido por 2. É a mesma coisa que um seno de um ângulo A sobre 2. Esse seno ao quadrado. Essa é a nossa identidade trigonométrica. E como pode ver, essa equação do cosseno é muito semelhante à nossa. Então precisamos manipular o nosso cosseno para que seja equivalente. O limite que nós temos que resolver é esse. Pronto. Vamos agora fazer uma pequena manipulação algébrica, que no caso seria multiplicar por 2, para obtermos
esse valor de 2 aqui embaixo da identidade trigonométrica. Então, temos 1 menos cosseno de x sobre x, e estaremos multiplicando por 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 2 dividido por 2, que é 1. Então, é como se estivéssemos multiplicando nossa equação por 1, que daria na nossa mesma equação. Por isso, nós podemos manipular desse jeito. Então, nós temos agora limite de x tendendo a zero para 1 menos o cosseno de x vezes 2, dividido por x vezes 2. Novamente, vamos manipular. Tendendo a zero, de 1 menos cosseno de x sobre 2 vezes o 2 que tínhamos em cima, dividido por x. Nós apenas trocamos de lugar nas frações e obtemos essa equação. Agora, nós conseguimos a identidade trigonométrica bem aqui. E podemos seguir para manipular a nossa equação, nosso limite. E temos agora o limite do seno de x sobre 2 ao quadrado vezes 2 sobre x. O que nós podemos fazer agora? Podemos separar o 2 da nossa fórmula, escrever o limite, pois o 2 é uma constante e nós podemos apenas movê-la para antes do limite. Então, temos que seno de x sobre 2 ao quadrado dividido por x. Temos essa agora nossa equação para resolvermos. Vamos escrever o nosso 2 aqui, o limite de x tendendo a zero. E como nós temos esse seno inteiro ao quadrado, nós podemos reescrevê-lo de uma forma equivalente de outra maneira. Seno de x sobre 2 vezes o seno de x sobre 2, dividido novamente por x. Vamos obter agora limite. E nessa equação atual que nós temos, nós podemos manipular ela para trabalharmos agora com o limite fundamental trigonométrico. Esse limite fundamental trigonométrico é quando nós temos o limite de x tendendo a zero de seno sobre um número sobre esse mesmo número. O resultado é 1. Vamos aplicar aqui e fazer a nossa manipulação. Temos que seno de x sobre 2 vezes o seno de x sobre 2. Nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos anteriormente, que é multiplicar 2 sobre 2. E vamos fazer uma manipulação para obtermos uma fórmula mais fácil de mexermos. Temos aqui que o x sobre 2 sobre 2. Vamos reescrever para trabalharmos agora com o nosso limite fundamental trigonométrico e manipularmos essa equação agora para trabalharmos mais facilmente. Temos novamente o limite, o seno de x sobre 2 sobre 2. Estamos apenas mudando os elementos de posição. Temos aqui x sobre 2, que é o mesmo valor que nós temos aqui. E esse é o limite fundamental trigonométrico. Agora temos novamente o seno de lá e dividimos por 2. Precisamos agora manipular essa questão e é simples. Vamos usar a propriedade do limite do produto. Nós fazemos o limite desse produto e o limite desse produto. Temos aqui de seno de x sobre 2 dividido por x sobre 2 vezes o limite do seno de x sobre 2 sobre 2. Como vimos, o nosso limite fundamental trigonométrico vai resultar em 1. E podemos nessa questão agora aqui, vamos separar e resolver apenas esse. Podemos agora só posicionar o nosso x de 0 sobre seno de 0 sobre 2 é igual a 0, pois o seno de 0 é 0. E dividindo 0 sobre 2 obtemos 0. Nessa, produto nosso. Temos agora como resultado, como estamos vendo aqui, 2 vezes 1 vezes 0. E obtemos que o nosso limite é 0.